Fala galera do Trilhante, eu sou o Felipe Ferreira e eu sou o Leonardo Belotti. Estamos aqui novamente para falar um pouquinho sobre direito e esporte. E qual que é o tema de hoje? Cláusulas contratuais polêmicas. Algo que tá ali sempre no dia a dia do futebol, você vê na mídia e tudo mais, mas vamos ao que importa, né, Leonardo? Vamos que vamos, eu sempre quis falar isso. Roda a vinheta. Bem, a gente está aqui novamente para colocar o direito e esporte ali para jogar um ao lado do outro. Dupla essa que muitas vezes se relaciona tão bem quanto o Xavi e o Iniesta naquele Barcelona no começo da década que encantou o mundo do futebol, né, Léo? Né, Felipe? Um timaço e tudo mais, mas também tendo Messi com a camisa 10 ali na frente facilita demais as coisas. Até eu, fora de forma, deixo ele umas 3 vezes na cara do gol por jogo. Eu tenho minhas dúvidas, né? Eu que já tive o prazer de ver seu futebol, ou desprazer, entendem como quiser, mas vamos lá, né? Aproveitando que o Léo tocou no assunto sobre o La Pulga, vocês sabiam que foi divulgado na imprensa que o argentino tem uma cláusula no seu contrato com o Barcelona curiosíssima, que traz à tona toda a situação política da Catalunha e tudo mais. Nossa, bem lembrado. Segundo ela, caso os catalães tornem-se independentes da Espanha, o jogador segue no Barça apenas se o clube jogar uma das 4 ligas grandes da Europa. Se ele jogar a Liga Espanhola, se jogar a Liga Francesa, a Alemã ou a Inglesa. Em caso do time não jogar nenhuma delas depois da independência, poderá se transferir para qualquer outra equipe de graça, sem pagar a multa rescisória ali do contrato dele, que é baixa, 700 milhões de euros, que, segundo minhas contas aqui, dá mais ou menos 2,7 bilhões de reais. Dá para fazer um estrago, né, com esse dinheiro, né? Mas aí, beleza, estamos falando de Barcelona, Catalunha, Messi, mas vamos de vez entrar de cabeça no tema da coluna de hoje e falar sobre algumas cláusulas contratuais polêmicas presentes nos contratos dos jogadores de futebol, tendo foco principalmente em casos recentes, trazendo as suas consequências jurídicas e tudo mais. Eu só queria deixar claro aqui que a gente não está inventando nada. Tudo que a gente falar aqui já saiu na mídia. E se forem falar assim, vamos processar eles mesmo assim, espero o Léo formar. Tá chegando a formatura dele, então vai demorar muito para poder processar a gente, né? Chega de besteira e vamos logo ao que interessa, vai. Turn down for what? Acho legal a gente lembrar de algumas cláusulas, no mínimo peculiares, firmadas em contratos recentes entre atletas e clubes. Quando o Neymar, por exemplo, foi pro Barcelona, acredita que estava lá previsto que o Barcelona ia ter que bancar a estadia dos Los Parças do Neymar e lá em Barcelona, a viagem deles e tudo mais a cada 2 meses. Aí é bom pro Gil Cebola, né? Que viu o Neymar sair de Santos e ir pro Barcelona, não ia nem sentir saudade, né? Você seria um parça do Neymar? Mas quem não queria ser um parça do Neymar? Ô, Lil, você que não tá aqui agora, você que vai ver na edição, bota uma foto do Gil Cebola aí pra gente. Vamos te dar mais trabalho dessa vez. E outra cláusula curiosa que eu lembro é do Balotelli, né? Sempre polêmico. Quando o Balotelli passou pelo Liverpool, o contrato dele tinha uma cláusula ali pra forçar ele a se esforçar muito, assim, mas era um grande esforço. O grande trabalho do Balotelli era simplesmente não ter que cuspir em ninguém ou não apresentar comportamento violento. Ele fazendo isso, ele já teria um bônus financeiro ali. Nossa, essa cláusula aí tinha que ter no contrato do Luiz Fabiano pra não ajudar na briga. Tinha que ter no contrato do Suárez pra ele não morder mais. Mas vamos agora voltar pro futebol brasileiro, que a gente teve algumas polêmicas recentes ali envolvendo Fred, Cruzeiro e Atlético Mineiro nessa última janela de transferências. Pois é, esse caso Fred aí deu pano pra manga e segue na justiça até hoje por conta de uma cláusula no contrato. Uma cláusula. Mas a gente explica. O que aconteceu foi que Atlético Mineiro, antigo time do Fred, estava querendo reduzir os gastos com salários no clube. Porque estava gastando muito e, como a gente sabe, Fred, jogador de renome, camisa 9 na Copa. Que cara é essa? Você quer falar alguma coisa do Fred na Copa? Acho melhor não, né? Porque na Copa eu não vou falar nada. Injustiçado, né? Mas brincadeira, né? Mas vamos voltar pro caso aqui, que é o que eu quero falar. O Atlético Mineiro estava querendo reduzir salário. E nessas vias aí de reduzir o salário, o que eles falaram? Fred, que tal a gente rescindir seu contrato ali, vai buscar novos ares e tal. A gente não paga o que te deve, você pode ir embora agora. Exatamente. E o Fred falou, tranquilo, quero sair também. Juntou a fome com a vontade de comer, rescindiram um contrato e um acordo mútuo ali. Só que dessa rescisão surgiu um probleminha, porque o acordo entre o atacante e o clube previa que caso ele fosse para o Cruzeiro, teria de pagar uma multa de 10 milhões de reais. E o Fred foi para onde? Isso mesmo,
pro Cruzeiro. O grande rival do Atlético, né? E isso parece que está se tornando uma prática comum, né? O ex-presidente do Vasco, Eurico Miranda, deu declaração recente falando que no contrato de rescisão do zagueiro Anderson Martins, e ele acabou indo para o São Paulo gratuitamente, ele colocou a mesma cláusula caso o jogador fosse para o Flamengo, mas como ele assinou com o São Paulo, não foi ativado. É interessante que a gente voltar pro caso do Fred, porque o caso do Fred, a multa de fato ali aconteceu, a condição para ela. E aí fica a dúvida, será que ela é válida ou não? O caso está sendo discutido na Câmara Nacional de Resolução de Disputas, a CBF, que a grosso modo é uma câmara arbitral de litígios do futebol. E também está na Justiça. E com isso, entender as polêmicas em torno dessa cláusula é muito importante para entender qual será o funcionamento, por que isso se discute tanto. Os que defendem a validade destacam que a figura da cláusula indenizatória desportiva, a popular multa rescisória, está prevista na Lei Pelé, que é aquela lei que versa sobre os direitos dos atletas profissionais de futebol. E a diferenciação de valor para apenas um clube não pode ser considerada como um ato restritivo de liberdade, até porque ele não estava proibido de jogar pelo Cruzeiro, tanto que assinou com o Clube de Minas. Mas quem se posiciona contra essa cláusula tem como base principalmente o regulamento de transferências da FIFA e da CBF, já que as entidades proíbem cláusulas que tenham o poder de influenciar diretamente a decisão do jogador, e aí atrapalhando o livre exercício da profissão, entendendo que a cláusula, do caso do Fred, seria totalmente nula. E se bobear, vai ter gente dizendo que o Fred é hipossuficiente perante o Cruzeiro, né? Hipossuficiente é aquele que, numa negociação com o clube, ele não teria capacidade de negociar de igual para igual com o clube. Isso é difícil falar, né? Fala ainda mais pro Fredão, jogador que, como você falou, jogou a Copa do Camisa Mundo, 9. 2 e tudo mais, né? Goste dele ou não, é um jogador de alto valor no mercado. Transferência pro Cruzeiro não era a única saída para sua carreira. Tanto que, inclusive, o jogador reza a lenda que estava embarcando num avião para assinar com um time lá do mundo árabe, mas foi pro Cruzeiro. O Cruzeiro convenceu ele, voltou e assinou com o time. É você, não é? Será que sou eu? Mas ali atrás, né, você falou do Anderson Martins. O Anderson Martins assinou com o São Paulo e tudo mais. E eu lembrei ali de um caso que é histórico, né, que é o Cafu, lá em 1995. Na verdade, lembrar não, né, eu só li a respeito, porque isso foi 95, sou de 97, sou novinho ainda. Mas foi o seguinte, o Cafu jogava no São Paulo, foi vendido para o Zaragoza da Espanha lá em 93. O clube paulista, principalmente ali com receio que o Palmeiras tinha acabado de se unir à Parmalat, estava com muito dinheiro e queria montar um timaço, estilo a Crefisa quer fazer hoje, né? Tentando, pelo menos. Pediu que colocasse uma cláusula no contrato do lateral, falando que ele não poderia retornar para nenhum outro time paulista. E não é que o medo do São Paulo estava certo? Em 95 o Palmeiras se interessou pelo Cafu. Só que tinha o problema da cláusula, né? E aí olha o que eles fizeram. A Parmalat contratou o Cafu pro Juventude. A Parmalat patrocinava o Juventude. E ele chegou com uma grande contratação da história do time. Sabe quanto tempo ele ficou lá? Quanto? 3 jogos. Depois disso foi pro Palmeiras. Só que aí nessa brincadeira o Palmeiras acabou tendo que pagar uma multa pro São Paulo que ficou na cara, que era uma artimanha do clube, né? Não deu tempo nem de deixar saudade na justiça, na torcida do Juventude. Mas não é só no Brasil que acontece isso não, né? Rivalidade tem lá na Europa também. Eles são mais frios e tudo mais, mas faz parte, né? Teve o Ozil. O famoso ganso com grife. Melhor que o Ganso. Um pouquinho só, vai. Mais disposição ali. Ele foi vendido pro Real Madrid da Espanha e... Não foi vendido para o Real Madrid. Foi vendido do Real Madrid da Espanha para o Arsenal da Inglaterra. E no seu contrato tem uma cláusula chamada anti-Barcelona. E ela funciona assim. Caso o clube inglês receba uma proposta de qualquer clube espanhol, o Real teria 48 horas para exercer a preferência e cobrir, né, o valor oferecido. Você tá falando de preferência aí, puxando o saco dos gringos e tudo mais, mas aqui a gente faz isso, pô. Em janeiro, o Palmeiras acertou, junto com o Bahia, a preferência para contratar o jogador Zé Rafael, destaque do Campeonato Brasileiro de 2017. E, pra ser sincero, no meu time era Zé Rafael, Hernanes e o resto. Mas pena que você ficou atrás de mim na liga, né? Eu parei de escalar no final do campeonato porque meu time não tava numa situação muito boa, sempre a mesma sabe? desculpa, sempre. Mas voltando, o time paulista adquiriu os direitos de igualar a proposta de qualquer clube por um prazo de 2 anos.
como contrapartida do empréstimo do Alione, que Grande não deixa muita saudade lá no Palmeiras, né? Sim. Só que isso gerou uma baita polêmica, porque na Lei Pelé, que a gente já falou, ela fala que o jogador precisa dar sua anuência para qualquer negociação, qualquer transferência. Exato. E o problema está que nenhum dos portais de notícia que deram ali as manchetes Zé Rafael, possivelmente no Palmeiras e tudo mais, nenhum deles falou se o Zé Rafael estava de acordo com isso ou não. Pelo contrário, falaram que se o Palmeiras igualar a oferta, o atleta vai para o Palmeiras, ponto e acabou. Só que isso pode dar um rolo lá na frente, né? Se ele deu anuência, tá tudo certo, beleza, ok, acabou. Agora, se ele não deu, como fazer se ele não quiser ir jogar no Palmeiras? Seja porque o elenco do time alviverde só tem craque, ele acha que não teria espaço, seja porque algum clube europeu vem e faça uma proposta para ele, ou às vezes ele tem um sonho de jogar em algum time desde pequeno, né? Cena dos próximos capítulos, né? Olha aí como o direito pode estar ali presente no dia a dia do futebol, né? E haja trabalho para os advogados dos clubes. Haja trabalho mesmo, né? E agora a gente vai voltar ali pra Europa, falando um pouquinho de quem? Dele mesmo, né? Do Neymar. Vai indo nas manchetes aí, machucou e tudo mais, mas vamos falar agora de algo... Vamos falar de coisa boa, por favor. Vamos falar de algo dos bastidores do Neymar no PSG. O contrato dele com o clube francês não possui qualquer multa rescisória. Ou seja, em teoria qualquer um pode chegar no Ney e levar ele pro seu time. Mas calma, isso é só na teoria. Recorrendo lá ao nosso tão querido direito civil, a gente vai ter uma teoria relevantíssima para o presente caso, que é a teoria do terceiro cúmplice. Eu sei que é muito juridiquês e tudo mais, mas eu vou explicar para vocês. A teoria do terceiro cúmplice, ela decorre da interferência ilícita do terceiro em negócios jurídicos alheios a ele, por meio da indução ao inadimplemento. Inadimplemento do quê? Bem, as obrigações contratuais, elas não devem se resumir apenas à relação entre o credor e o devedor da relação. Elas têm um aspecto externo também, que é refletido no dever dos outros em respeitar o direito daquele credor. E aí não vai trazer, se não respeitando ali, não vai trazer dificuldades ali para o cumprimento da relação contratual. Então qualquer indução ali traria dificuldades, né, para o Neymar respeitar o contrato dele com o PSG. Mas de qualquer forma, né, Felipe, o PSG não deve apenas contar com o resguardo desse princípio. Ainda mais tratando do menino Ney, né? Com certeza deve ter ali uma outra alternativa, uma cláusula que a gente não conhece, para proteger o jogador do interesse de outros clubes. Além do mais, uma possível tentativa ali de aliciamento de algum outro clube, como vem falando do Real Madrid, pode render punições da FIFA, porque seu regulamento coloca que o contrato só termina com o fim do prazo, previsto nele ou por mútuo acordo entre as partes. Então não tem essa aí do Neymar pegar a malinha dele, pôr os amigos dele nas costas e ir embora. Porque quando ele quiser sair, não é bem assim que funciona. Só porque não tem multa, ele não vai conseguir sair fácil, não. Eu já tava empolgado que eu tava querendo conversar ali, convencer o Neymar pra prestar FUVEST e jogar lá no time da faculdade. Ia gerar uma pequena dúvida, um pequeno atrito com o astro do nosso time ali, mas eu acho que dava pra encaixar os dois juntos. Né? Vamos ver, né? Vamos ver. Bom, e por hoje foi isso. Muito obrigado. Queria agradecer todo mundo que curtiu, compartilhou. O seu pai, não vou nem falar nada, digital influencer. E muito obrigado e até a próxima. Aí, pai, se tiver metade dos acessos aí que você conseguiu da outra vez, eu já fico muito agradecido. E você também que viu hoje pela primeira vez, não deixe de curtir, comentar, compartilhar e venha conosco para conhecer um pouquinho mais de Direito e Esporte aqui no Trilhante. Até mais! Tchau, tchau.